me alabaçou. Aleluia, aleluia. Com muita alegria eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quero louvar a Deus por esse momento tão especial. Eu poderia ir embora agora, eu já estou saindo daqui abençoado pelo Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Eliseu. Que Deus abençoe a esposa. Que alegria, senti uma comunhão tão grande. Aleluia. E a minha oração é chegar numa idade como o Senhor e estar cheio da glória, da graça e da unção do Espírito. Alaia Surabagai. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Claudionir. Que Deus abençoe. Esposa, irmã Michele, que nos receberam ali desde ontem. Estamos ali incomodando, mas esse casal, essa família tem sido uma bênção, tem nos abençoado. Me senti tão feliz, tão alegre. Como disse o pastor, é a nossa família. Aleluia. Uma comunhão tão grande. Que Deus possa abençoar grandemente presbítero irmão Francisco, toda a família que estão conosco, a minha esposa que está lá, minha amada, que está sempre comigo aí na batalha, na guerra, mas também nas vitórias do Senhor. Que Deus abençoe a cada um, todos os obreiros, aleluia, da casa do Senhor. Irmã Elisandra, que maravilha do céu, sentir a glória do Senhor deste lugar. É uma alegria poder estar aqui com vocês, esse coral lindo, abençoado. Deus tem falado conosco desde o início desse culto, mas eu sei que Ele tem algo ainda nessa noite, amém? Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo em Gálatas. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. E depois o versículo 9. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Aleluia. Não sei como está o teu coração, não sei como está o teu interior nessa noite, não sei como você entrou aqui nessa noite, não sei as tuas lutas, a tua batalha, a tua dificuldade, mas eu sei de uma coisa: o Jesus que nós estamos adorando aqui nessa noite, Ele te conhece por dentro e por fora, e você vai sair daqui renovado, renovada pelo poder da palavra de Deus neste lugar. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Aleluia. Não nos cansemos de fazer o bem. Se Paulo escreveu isso a uma igreja, é porque Paulo sabe que fazer o bem cansa às vezes, mas o conselho de Paulo é: não se cansem, continuem, perseverem, porque tudo que vocês fizerem em nome do Senhor terá recompensa da parte de Deus. Aleluia. Não se cansem. É culto da família. E Paulo escreve para a igreja de Gálatas: levem as cargas um dos outros como família. Leve a carga da sua esposa, leve a carga do seu esposo, leve a carga do seu filho,
Leve a carga do seu irmão, ajude a levar, ore por ele, interceda, estenda a mão. Por quê? Porque o Senhor se agrada disso. Ele se agrada. E Paulo está preocupado com a igreja de Gálatas, a igreja que se encontrava na Galácia. Paulo estava preocupado. Por quê? Porque existia alguns judeus no meio da igreja dizendo que, olha, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, mas tem uma coisa: só Jesus não adianta, vocês vão ter que se circuncidar também. E estavam querendo colocar regras no meio do povo, e essas regras que eles estavam querendo impor, estava trazendo um peso sobre a vida da igreja, estava trazendo medo, estava trazendo opressão, a ponto de eles ficarem inquietos e não adorarem ao Senhor. Não estavam mais glorificando ao Senhor, não estavam mais exaltando ao Senhor, não estavam mais adorando como era para adorar. Por quê? Porque quando eles iam adorar, Satanás, ele é astuto, e ele se aproveitava do momento e da situação e dizia: você não pode adorar porque você não está cumprindo a regra, você não pode adorar porque você não é perfeito, você não pode adorar porque você não é digno, você não pode adorar porque você não merece. Paulo fica extremamente preocupado com isso, e Paulo escreve essa carta com um propósito: qual? Vocês são livres no Senhor Jesus, vocês têm liberdade para adorar Jesus. A preocupação de Paulo é essa: vocês são livres, vocês foram chamados para adorar, para ser libertos. Vocês foram chamados para ser libertos de tanta coisa, da religiosidade, de tantas coisas que estavam oprimindo, que antes não podiam adorar. Mas o Senhor Jesus veio, morreu na cruz e disse: no meu nome, no meu nome, no meu nome, na minha presença, vocês têm liberdade e livre acesso ao Pai. Eu não sei o que o diabo está usando para te atormentar, para te acusar, para te condenar, para impedir a sua adoração. Nessa noite eu sei de uma coisa: Jesus vai aliviar o teu fardo neste lugar. Jesus vai abrir os nossos olhos, porque você foi chamado para adorar. Ei, Galábia, a preocupação de Paulo com a igreja é: Cristo é suficiente. Vocês precisam entender que Jesus é tudo o que vocês precisam. Não precisam ritual. Cristo é suficiente. Você precisa ver o Senhor. Cumprir isso que eu li aqui não é fácil. É só quem é transformado pelo Espírito. Levar a carga um do outro, fazer o bem sem olhar a quem, sem se cansar, é só para quem foi transformado pelo Rei da Glória. É só quem contempla o Senhor em todo momento. É só quem vê Jesus. É só quem contempla e quem está na presença dEle. A leitura que foi feita aqui: a presença de Deus nos transforma. A presença de Deus nos prepara, nos molda. A presença de Deus é tudo na nossa vida. Você precisa ver o Senhor, você precisa contemplar o Senhor. Só é transformado quem vê Jesus, só é liberto quem vê Jesus. Você precisa ver Jesus. A preocupação de Paulo com a igreja de Gálatas é: vocês precisam ver Jesus, vocês precisam contemplar Jesus, vocês precisam olhar para Jesus. Ele entendeu o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus, irmão Edson? O propósito de Deus de Gênesis a Apocalipse é revelar o Filho. Se você
você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai estar falando sobre Jesus. O principal propósito de Deus é trazer à humanidade a revelação do Filho, é apontar o Filho, é mostrar o Filho. Por quê? Porque Deus sabe que só é transformado verdadeiramente quem vê o Filho, quem segue o Filho, quem adora o Filho. O propósito de Deus foi revelar o Filho, glorificar o Filho, exaltar o Filho, apontar o Filho de Deus. Quem vê o Filho é transformado por Ele. No Antigo Testamento você vai ver todos os rituais, você vai ver todos os sacrifícios, e tudo no Antigo Testamento foi escrito com um propósito. Qual? Apontar o Filho de Deus. Ele vai vir, o Filho vai vir, oh glória. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o Filho está caminhando no meio dessa igreja, nessa noite, Arabai. O Filho está caminhando aqui, nessa noite. A palavra do Senhor diz em Apocalipse, que Jesus caminha no meio da igreja. Ele está ouvindo o teu glória a Deus, o teu aleluia, Ele está ouvindo. Ele te conhece. Você precisa ver o Filho, porque só é transformado quem conhece o Filho. Sabe por que você não está conseguindo vencer essa luta? Porque você não está olhando para o Filho. Sabe por que você está pensando em desistir? Porque você não está olhando para o Filho. E o diabo sabe disso e está lançando seta na tua mente. Não adianta mais. Desiste do teu casamento, desiste da tua família, desiste da igreja, abandona o ministério. Por quê? Porque você não está olhando para o Filho nessa noite. O Filho vai se revelar a ti de uma forma sobrenatural, e você vai sair daqui olhando para o Filho e dizendo: eu não desisto, porque o Filho não desistiu de mim, o Filho não me abandonou. Você precisa ver o Filho de Deus no teu casamento. Você precisa ver o Filho de Deus na sua família. Você precisa ver o Filho de Deus na igreja. Você precisa ver o Filho no teu ministério. Você precisa ver o Filho na empresa onde você trabalha. Por quê? Porque quando você vê o Filho, oh glória a Deus, a tua visão muda, o teu coração muda, porque o Filho nos transforma. A presença do Filho nos transforma. A presença do Filho nos liberta. A presença do Filho nos cura. É a presença dele. Mas esse vento, essa luta, essa perseguição, essa calúnia, esse medo está impedindo você de ver o Filho. E nessa noite o Senhor está te dizendo: eu vou tirar embaraços, eu vou tirar barreiras para você me ver. Você precisa me enxergar, você precisa me contemplar para entender o meu propósito na sua vida. Você precisa me enxergar em meio a essa batalha para poder vencer. Eu não consigo ler a Bíblia sem ver Jesus. Eu não consigo ler, pode ser qualquer livro que eu abro, eu vejo Jesus. Você precisa ver Jesus. Um dia eu fui num retiro, e era um retiro de libertação, e eles estavam adorando e tal, e de repente tinha um irmão olhando para fora assim do galpão, chorando muito. E
E eu sabia que aquele irmão estava ali para se libertar do álcool e da droga, assim como Jesus me libertou. E eu falei, eu tenho uma palavra para ele. Ele está sofrendo, ele está ali chorando, porque ele está desesperado. Eu preciso levar uma palavra para ele, pastor. Eu cheguei do lado dele e falei, irmão, está tudo bem? E ele disse, olha, pastor, eu estou vendo Jesus nas águas. Ele disse, olha, pastor, eu estou vendo Jesus naquela árvore. E eu comecei a chorar. Ele disse, olha, pastor, eu estou vendo Jesus nas nuvens. E eu falei, meu Deus, ele está vendo Jesus em tudo. Sabe por quê? Porque ele entrou naquele lugar com um propósito. Qual? Ver o Filho. Quem vê o Filho é transformado. Quem vê o Filho é cheio. Ragabaçou, Ricandoreia Súbia. Quando nós enxergamos o Filho de Deus é diferente. Tudo muda. Porque eu estou olhando para Ele. Ele é meu exemplo. Ele é meu modelo. É nele que eu me espelho. E quando eu estou olhando para o Filho, eu vejo um filho que ama. Por isso eu vou amar também. Quando eu vejo o Filho, eu vejo um filho que perdoa. Por isso eu vou perdoar também. Quando eu olho para o Filho, eu vejo um filho que estende a mão. Eu estendo a mão também. Eu preciso contemplar o Filho. Você vai sair daqui, deixe falar o que quiser. Tem pessoas que nem vão entender nada, vão chamar você de fanático. Não tem problema. Você entendeu que você está vendo o Filho. Quem vê o Filho é diferente. Eu não posso acreditar que alguém viu Jesus e continuou vivendo a mesma coisa. Eu não posso acreditar, e quando eu falo em ver o Senhor, é conhecê-lo pelas suas escrituras, pela sua presença e pelo seu Espírito. Quando eu falo em ver Jesus, sabe por quê? A palavra do Senhor diz em João, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas espera aí, quem é a verdade? João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, quer conhecer a verdade? Conheça Jesus. Ele é a verdade. Mas como eu conheço Jesus? João capítulo 1: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer conhecer Jesus? Conheça a sua palavra. Jesus se revela pela sua palavra. Ora bagabassore bandarai, urai camanto, ricalava súbia. O Filho vai entrar na tua casa nessa noite. O Filho vai entrar na tua família nessa noite. O Filho vai entrar na tua causa nessa noite. O Filho de Deus está te vendo. Ele está esperando você. Eu estou te vendo agora. Eu quero que você me veja. Eu quero que você me contemple. Eu quero que você me adore. Eu não consigo acreditar que alguém teve um encontro com Jesus e continuou vivendo no engano, mentindo, se prostituindo. Não dá para acreditar. Porque quem vê Jesus, a glória dele nos transforma. A glória dele nos constrange. O amor dele me constrange. Orabiassura mandarai. Lembra de Jacó? Lembra de Jacó em Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22? Começa a contar a história de Jacó. O nome Jacó significa usurpador, enganador.
Ele engana seu irmão, engana seu pai e foge. E aí o Senhor dá uma ordem para ele retornar. E quando ele está voltando, a Bíblia diz que ele chega no lugar chamado Val de Jaboque. E quando ele chega nesse lugar, ele começa a lutar com um anjo, com um varão de branco, com o próprio Senhor. Agora você já parou para imaginar um homem lutando contra o próprio Deus? Sabe qual é o nome disso? Graça maravilhosa. Graça de Deus. E ele agarra o anjo e eles começam a lutar. E a palavra do Senhor vai dizer que ele agarra o anjo. O anjo pergunta para ele, o varão de branco: qual é o teu nome? E ele diz: o meu nome é Jacó. Ele foi sincero diante do Senhor. Ele disse: eu sou aquele mentiroso, eu sou aquele que enganou até aqui, que levou uma vida de engano, que levou uma vida sem ver o Senhor, que levou uma vida sem esperar no Senhor. Mas tem uma coisa: eu não te largo sem ser transformado por ti. Rabacando, rabachou. Eu vim lá de Tubarão para vir aqui na Vila Isabel te dizer: Jesus se agrada quando você agarra Ele e diz: eu não te largo sem ser transformado por ti. Orai, assou, orai, cantou, vanai. Eu não te largo sem que o Senhor me toque. Me transforma, Senhor. Estou cansado de viver essa vida de engano. Estou cansado de viver uma vida sem te ver. Eu quero ter uma transformação na minha vida. E o varão diz para ele: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Eu tenho uma nova história para você. Eu tenho um novo tempo para você. Deus trouxe alguém aqui para falar isso. Eu tenho uma nova história para você. Eu tenho um novo tempo para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Eu não sei como as pessoas te conhecem aqui no bairro, não sei qual é a tua fama, mas se tu crer, tu verás a glória de Deus. E a partir de hoje há um novo tempo para a sua vida. Há um novo tempo para este lugar. Há um novo tempo para este bairro. Tempo de milagre, de salvação de alma, de cura, de poder. Assim como Deus mandou falar na de Maringá ontem, Deus está mandando eu dizer na de Vila Isabel: se prepara, Jesus vai libertar tanta gente neste lugar, vai salvar tanta gente neste lugar. Jacó tem um encontro com o Senhor. E de repente ele diz: eu vou mudar esse lugar aqui. O nome desse lugar não vai ser mais chamado Val de Jaboque. O nome desse lugar será chamado Peniel. Por quê? Porque eu vi o Senhor face a face, e a minha alma foi poupada. A minha vida foi transformada. Olha que interessante, quando alguém está contando a história, eles dizem assim: Jacó lutou com o anjo. Quando Jacó foi contar a história, ele diz: ei, eu vou mudar esse lugar para Peniel. Por quê? Porque eu vi o Senhor face a face e fui transformado por Ele. Quando alguém está contando, diz: Jacó lutou com o anjo. Quando Jacó vai contar, ele diz: ei, foi através dessa luta que eu vi o Senhor. Foi através dessa luta que eu fui transformado pelo Senhor. Você não sabe de nada. Que batalha, hein? Que luta, hein? Como é que conseguiu? Eu vi o Senhor na luta.
Ei, calabachou. Eu perseverei e vi o Senhor, e quando eu vi Ele, tudo mudou. Vocês só sabem a parte da luta, mas a parte que eu fui transformado é eu e Ele. É eu e Ele. O problema é que muitos de nós não queremos ser sinceros diante do Senhor. O Senhor está perguntando para mim e para você nessa noite: qual o seu nome? Quem é você? É claro que Jesus nos conhece, mas o Senhor quer ver a nossa sinceridade. Eu sou aquele, Senhor, que tenho deixado a oração de lado, que não tenho mais lido a Tua palavra, que não tenho mais me esforçado e me dedicado para ir ao templo, que não tenho mais dedicado para estar na Tua presença, que não tenho mais me dedicado para jejuar. Eu sou aquele, Senhor, que Tu fez tanta promessa, só que eu acabei almejando coisas desse mundo e acabei deixando o Senhor um pouquinho de lado. Eu sou aquele, oh, aleluia. Ah, Deus está falando com alguém bem de pertinho. Jesus está dizendo para você: ah é? Então pela tua sinceridade e a tua vontade de ser transformado, hoje eu te toco neste lugar, mudo a tua história, transformo a tua vida. Sabe qual é o problema que nos impede de ver Jesus? Medo. O medo nos impede de ver o Senhor. E eu não estou falando esse medo natural, que Jesus é tão bom que Ele permitiu na nossa vida, senão nós estávamos todo dia aí pulando de um prédio. Mas esse medo o Senhor deixou, graças a Ele. Eu estou falando de um medo que te impede de ver Jesus. O medo não pode te dominar. Esse medo que quando você vai orar, o diabo te atormenta, te acusa e te condena. Esse medo que você não pode ficar em casa sozinho. Esse desespero que não te deixa dormir. Que quando você pensa em orar, em botar o louvor, o medo invade a tua alma. É sobre esse medo que eu estou falando. Esse medo está impedindo você de ver Jesus. O medo da tempestade, o medo da luta, o medo dos ventos tem impedido você de contemplar o Senhor. Nessa noite, Jesus vai arrancar esse medo, e no lugar do medo, Ele vai te encorajar. Sabe o que eu descobri? Em Gênesis capítulo 49, Jacó chama os seus filhos para abençoá-los. Chama todos os 12 filhos para abençoar. E Jacó tinha as duas esposas, que você, eu creio, conhece a história, Raquel e Leia. Leia era a mulher que lutava pelo amor de Jacó. E ela começa a clamar a Deus e pedir um filho, porque achando ela que se ganhasse um filho, Jacó ia olhar com outros olhos para ela. E ela começa a pedir ao Senhor: me dá um filho. E de repente ela tem o primogênito de Jacó, o nome Rúben. Rúben é o primogênito, o herdeiro da bênção do pai, o herdeiro da bênção de Jacó, junto com os outros 12, mas ele era o primogênito. E o que me chama a atenção é o que significa o nome Rúben. Olha que interessante, o nome de Rúben resume-se todo o propósito de Deus na Bíblia. Qual é o nome Rúben? Qual o significado desse nome? O nome Rúben significa eis o filho. Olha o filho, olha para o filho, aleluia, aleluia, eis aí o filho. Rúben, o significado é olha para o filho. Porque Raquel colocou esse nome, Leia colocou esse nome, achando que, dizendo para Jacó: olha o filho.
olha, o filho que mudou a minha vida, o filho que me trouxe esperança, o filho que me trouxe alegria, o filho que mudou a minha vida, o filho que mudou a minha história, o filho que deu um novo tempo para a minha vida. Eis aí o filho que muda a história. Só que Rubem não honrou o nome que ele recebeu. Em vez de ele olhar o filho, esperar no filho, aguardar o filho, a Bíblia diz que ele se deitou com uma concubina de Jacó, chamada Bila. Ele se deita com Bila e comete adultério com ela. E eu fui descobrir, o nome Bila significa tímido, medo. Olha que interessante. Em vez de ele olhar o filho, esperar no filho, aguardar o filho, honrar o nome do filho, ele foi se deitar com Bila. Ele não esperou no filho, ele foi se deitar com medo. Quem vai se deitar com medo e não aguarda o filho, perde a bênção do pai. O problema é que muitos de nós achamos insubstituíveis. Era o que Rubem, não, eu sou primogênito, eu sou legítimo, eu sou o herdeiro. Mas quando ele se deita com Bila, ele perde a bênção do pai, e Judá entra no lugar de Rubem. É por isso que é o leão da tribo de Judá. A descendência, a genealogia veio a partir de Judá até Jesus. Poderia vir de Rubem, seria outra história. É claro que o Senhor sabe de tudo, e em tudo Ele tem um propósito. Mas está entendendo? Em vez de ele esperar no filho, ele foi se deitar com medo. Está assim de pessoas, em vez de olhar para o filho, confiar no filho, estão se deitando com medo. Quem se deita com medo fica cego. Quem se deita com medo se deita no pecado, se afunda no pecado e não vê mais o filho, porque está com medo. Pessoas estão se deitando com medo. Pessoas estão se afundando no pecado por causa do medo. O medo cega. O medo de chegar na presença de Jesus com sinceridade. O medo de chegar na presença de Deus e dizer: Pai, me perdoa, Senhor, me transforma, Senhor, eu quero ver o filho. Esse medo está levando as pessoas a pecar. Esse medo de chegar diante de Deus está levando as pessoas a se afundar no pecado. Chega de dormir com medo. Dorme esperando no filho. Dorme contemplando o filho. Dorme aguardando o filho. Dorme adorando o filho. Mateus capítulo 14, versículo 22. A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam no barco, e de repente, no meio do mar, a quarta vigília da noite, Jesus aparece para eles sobre as águas. E quando os discípulos vejam aquele homem em cima das águas, a Bíblia diz que eles ficaram com medo. E quando eles ficam com medo, Jesus grita: ei, não tenham medo, sou eu, o filho. Ei, não tenham medo, porque o medo impede vocês de me ver. O medo impede vocês de me ouvir. O medo impede vocês de me contemplar. Vocês não podem ficar com medo. Vocês precisam estar olhando para mim, confiando e acreditando. É o filho, é o filho. Mas está dando uma tempestade aí fora, mas eu estou vendo o filho. Eu não tiro os olhos do filho. Eu não abro mão de ver o filho. Aí Pedro: Senhor, se é tu mesmo, manda aí ter contigo sobre as águas. Vem, Pedro. A Bíblia diz que ele anda sobre as águas. O dia que eu conseguir dar um passo em cima d'água, eu vou rir de Pedro. Mas se não, a Bíblia diz que ele andou. Ele andou e ele pisou. Só que de repente ele estava olhando para o filho. Enquanto ele estava olhando para o filho, ele estava andando no sobrenatural.
Quando ele tirou os olhos do filho, ele olhou para o lado, ele viu a tempestade. Quando ele viu a tempestade, ele ficou com medo. Quando ele fica com medo, ele afunda. Ei, eu estava olhando essa semana no YouTube e tem o cabrito, a cabra, quando eles se assustam, eles param e caem para o lado. Você já viu isso? Chega um cachorro, dá um latido do lado, paralisa e cai para o lado. É isso que o diabo está fazendo com muitos de nós. Está dando grito, está assustando, está colocando medo para nos paralisar, para impedir de orar, para impedir de buscar o Senhor, para roubar a nossa fé. Mas nessa noite, o Filho te trouxe a este lugar para te dizer: você não precisa ter medo, você precisa confiar no Filho. Se está no pecado, tem que estar com medo mesmo, e daí você já deitou com medo. Você já dormiu, tá na prostituição, no pecado, já deitou com medo, tá? Você precisa sair, deixar o medo e voltar e chamar pelo Filho. Você precisa abandonar o medo e clamar pelo Filho. O Filho te transforma. Quando Pedro afunda, ele clama: Jesus! O Senhor toma ele pela mão e levanta ele de volta, porque ele foi sincero. Eu olhei para o vento, eu olhei para o lado e tirei os olhos de você e afundei. Quanta gente vivendo isso, tirou os olhos do Senhor e estão se afundando. É noite de clamar pelo Filho. Ele te traz de volta, ele te coloca de pé, ele te levanta. É noite de renovo. Se coloque de pé comigo nessa noite. Chorai, amandei, assou. Você precisa ver o Filho nessa luta. Você precisa ver o Filho nessa batalha. Você precisa ver o Filho nessa dificuldade. Quando você vê o Filho, a tua visão muda, a tua visão é transformada. Orai, alabandagabassúbia, orabagashandarai. Ei, feche os teus olhos. O grupo, a irmã Elisandra vai adorar ao